Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Participe desta obra de amor associando-se ao Clube de Arte. Você vai receber brindes na forma de CDs, DVDs ou livros, mais assinatura gratuita da revista Cultura Espírita e ainda ajuda na manutenção de obras sociais e dos projetos de divulgação da arte espírita. Associe-se agora pelo site clubedearte.org.br ou ligue 0 operadora 21 3017 9800, isso mesmo, 3017 9800, no horário comercial e faça a sua inscrição. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Despertar Espírita está no ar, o seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida e um estudo dos conceitos básicos da doutrina espírita. Você já ouviu falar de laborterapia? Trata-se de uma terapia que utiliza as atividades produtivas como estimuladoras de reflexões sobre os valores humanos, auxiliando o indivíduo no seu processo educativo. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, em meados do século XIX, destaca a importância do trabalho. Ele é uma lei da natureza. Mas o trabalho é uma imposição de Deus ao homem? E aquele que, por questões de saúde, se vê impedido de trabalhar? Qual o limite do trabalho? O que acontece com aqueles que prejudicam a própria saúde para trabalhar? Para conversar conosco sobre este tema está aqui o professor César Reis. Ele é presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, escritor e estudioso do Espiritismo. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Nós te agradecemos pela oportunidade. É sempre uma alegria tê-lo conosco. Vamos falar do trabalho. Ele é uma necessidade real para o ser humano? Eu acho que a doutrina espírita coloca, e acho que pela primeira vez na história da cultura humana, coloca o trabalho como uma lei moral, não é? Eu acho isso absolutamente extraordinário. Porque a leitura usual que as pessoas fazem no trabalho é alguma coisa que você vai lá, bate o ponto, não é? Ganha o seu salário no final do mês, depois de alguns anos você se aposenta. O trabalho é mais ou menos isso, né? Relações produtivas. Mas lei moral é a primeira vez que isso aparece na história da cultura humana. E isso é absolutamente verdadeiro e é absolutamente extraordinário, né? Quando Jesus disse, meu Pai trabalha sempre, e eu também, não é? Repare o que significa isso. O Pai é Deus, trabalha continuadamente, né? Nós não somos deuses, então nós estamos sendo convocados também a trabalhar continuadamente. Obviamente, isso significa que o trabalho não é alguma coisa exclusivamente de ordem material. Não é só bater o ponto, ganhar o salário, relações trabalhistas, é muito mais do que isso, não é? Então, essa colocação da doutrina espírita, ela é absolutamente genial. É uma lei moral. E como lei moral, ela tem esse sentido de ajudar o homem a ser um homem de bem, porque esse é o sentido geral das leis morais, né? As leis que nós encontramos no nível da matéria, as leis que nós encontramos no nível das relações sociais, elas se projetam no nível moral como leis também para a criatura se adequar à lei divina. Faz parte, portanto, da lei divina. Trabalhar faz parte da lei divina. E é claro que não é trabalhar só com as mãos, não é trabalhar só com a inteligência, não é trabalhar só com essas coisas externas da criatura humana, mas é um trabalho do espírito. O que trabalha é o espírito. Portanto, é uma lei moral, né? O espírito usa o organismo físico, as aptidões, as habilidades, a estrutura somática para trabalhar aqui na feição, digamos, visível do trabalho. Mas a feição invisível, que esse é o sentido profundo do trabalhar para crescer na direção do bem. E é essa colocação que Kardec faz na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando coloca nas leis morais a lei do trabalho. Ou seja, você está aqui não apenas para produzir bens e valores de ordem patrimonial, organicamente falando, fisicamente falando, contabilmente falando, né? Mas você está aqui para produzir bens patrimoniais do espírito, do seu espírito.
E você faz isso compartilhando essa competência espiritual com os outros espíritos. Então o trabalho tem a ver com uma coisa mais profunda do que essa leitura superficial que nós fazemos. Que, aliás, diga-se de passagem, acaba provocando uma leitura equivocada da própria economia do mundo. Veja bem, existem estudos interessantes que nos falam dessa nova leitura do trabalho. Como é que é a economia do mundo? É mais ou menos um bolo de três camadas. A primeira camada, e que é praticamente a metade do bolo, é o mundo natural, é a natureza, né? É o ar que a gente respira. Quanto é que vale isso na contabilidade humana? Nada, né? É o que a natureza oferece. O clima, né? A temperatura, as condições de sobrevivência. Está aí, de graça, e a gente não valoriza isso. E isso está trabalhando o tempo todo, né? Está produzindo coisas o tempo todo. E nós estamos agindo com isso o tempo todo. Mas essa é a primeira camada do bolo. A segunda camada do bolo é o trabalho voluntário, né? Quanto vale o trabalho da mamãe? Quanto vale o trabalho do papai? Essas multidões que oferecem o seu trabalho gracioso a benefício de biblioteca, de unidades assistenciais, do trabalho do bem de maneira geral, quanto vale isso? Isso é contabilizado? Não é contabilizado. E é a segunda camada do bolo. A terceira camada do bolo é aquela visão do governo, né? Que faz estradas para poder escoar a produção, né? Que produz as coisas que o governo é obrigado a fazer. Os governos são obrigados a fazer. Isso já é contabilizado. Então, das três camadas, temos um terço aí que é contabilizado. Existe uma cobertura do bolo, é um bolo, né? Uma cobertura de chocolate do bolo, que é o trabalho dos empresários, que gera essa questão, essas relações de trabalho, né? As aplicações dos investimentos, isso é contabilizado, e é muito contabilizado, e vale dinheiro. Eu digo, é muito mais valorizado na leitura econômica da humanidade do que as outras parcelas. Quando Allan Kardec nos fala da lei do trabalho, está nos convidando a observar as outras camadas do bolo, né? Esse trabalho voluntário, a natureza, a valorizar isso. E coloca um espírito vivendo dentro disso. E dentro dessa perspectiva, qualquer ocupação útil é trabalho, né? Exatamente. Aliás, isso está escrito literalmente assim no Livro dos Espíritos. Qualquer ocupação útil. E tem que ser valorizado. Nós hoje, a nossa economia do mundo não pensa muito nisso. Mas, na medida em que a gente vai incorporando os padrões da doutrina espírita, a maneira de viver, essa valorização começa a aparecer. Você começa a ter uma nova economia, né? Uma nova economia significa uma nova geração de recursos, uma nova distribuição de recursos, vale dizer, equalizar melhor a vida da criatura humana, né? Então, essa leitura da lei do trabalho nos permite essa visão, né? Uma visão que muitas vezes as pessoas não atentam para isso. Por que é uma lei moral? Porque é uma lei moral e tem a ver com os refólios da alma, com a essência do espírito, né? Que ele precisa trabalhar. Imagine um espírito que não produzisse nada, ele fica ali inócuo, né? Ele não tem significado. Não podemos, você pode imaginar Deus não trabalhando? Não. Quando Jesus disse, Deus trabalha sempre, o Pai trabalha sempre. E eu também, ele disse, né? O espírito do padrão de Jesus, ele não para nunca de trabalhar. Nós, espíritos, estamos chamados a pensar, a sentir, a amar. E esse é o nosso trabalho. O que se faz com as mãos, o que se faz com o intelecto, digamos, é um aspecto externo do trabalho, que não necessariamente tem que acontecer. Agora, você pode orar, você está trabalhando, né? Você pode pensar no bem do outro, você pode meditar, você está trabalhando. Então, o seu espírito trabalha o tempo todo, ou pelo menos está chamado a isso, não é? Agora, na medida em que nós somos tomados pelos interesses materiais, imaginamos que é só isso que é trabalho, a nossa visão fica muito limitada. Pois é, então o que o senhor está me dizendo é que até aqueles que têm um corpo que não está saudável, que não podem ficar se mexendo, eles podem trabalhar. Podem trabalhar. É claro que há criaturas que têm, por exemplo, o cérebro absolutamente dificultado, mas o espírito não é o cérebro. Entendeu? O espírito é além do cérebro. O nosso corpo físico, como diz o Hermínio Miranda, é a nossa maravilhosa máquina de viver. Se essa máquina está com dificuldade, isso não quer dizer que o espírito deixa de viver. O espírito pode continuar e deve continuar, e certamente continua, apesar das deficiências orgânicas que aconteçam pelas circunstâncias naturais e necessárias da evolução daquela criatura. O espírito, ele continua trabalhando, o tempo todo trabalhando. Ele pode não ter a máquina nas melhores condições possíveis. Ele pode não exercer, digamos, esse trabalho de visualização externa.
Mas ele internamente ele está sendo convocado a trabalhar. Esse aqui é o sentido da lei do trabalho, com essa leitura espiritual que Allan Kardec nos propõe. E essa leitura nos coloca, inclusive, que aqueles que não têm bens materiais, aliás, aqueles que têm bens materiais e que não precisam trabalhar fisicamente, eles também trabalham. Mas é claro, o trabalho não é exclusivamente de ordem material. A pessoa pode estar rica, né? Não tem nenhum problema mais de sobrevivência, mas isso ele não pode abdicar da sua condição o ser humano. Ele é ser humano porque ele é um espírito, não é? Ele é espírito, e o espírito está convocado a trabalhar permanentemente. É lá no espírito que se elaboram todas as estruturas de evolução, né? A sua própria evolução. E quem produz isso é o trabalho, meditando, criando coisas, tendo ideias, tendo sentimentos, crescendo. É para isso que existe o trabalho. Por isso o trabalho, eu diria assim, é uma condição imediata, decorrente da própria condição espiritual. Se você é um espírito, porque você é um espírito, você trabalha. Você trabalha porque você é um espírito. Se você não fosse um espírito, você não trabalhava. E se você não trabalhar, o seu espírito regride. Não é regride, ele não avança, entendeu? Há espíritos, e nós encontramos isso na literatura espírita, há criaturas que se negam ao trabalho, se recolhem em si mesmas, ficam com uma ideia fixa e ali ficam, às vezes, séculos elaborando em cima daquilo. Não evoluem, não trabalham. Porque não trabalham, não produzem. Porque não produzem, não crescem espiritualmente. O trabalho é um fator decisivo da evolução espiritual. Por isso é colocado como uma lei moral na terceira parte do Livro dos Espíritos. E o repouso, professor? Nós estamos encarnados, né? Então nós temos que pagar o tributo de estarmos encarnados. E, infelizmente, enquanto o nosso espírito não cansa, porque ele não tem essa estrutura material, a nossa organização biológica naturalmente cansa. Então nós temos que pagar o tributo, nós temos que dormir. Isso é uma das necessidades básicas da criatura humana, né? Nós temos que ter um lazer, isso faz parte desse processo. Então tudo isso também é trabalho, na verdade é trabalho do espírito, não é trabalho do corpo. Enquanto o seu corpo está ali descansando na cama, o seu espírito está trabalhando, não é? Porque o corpo precisa descansar. O corpo precisa relaxar. As funções orgânicas, elas têm que ser organizadas continuadamente, reorganizadas, refeitas. Precisa de energia para suportar isso. A energia espiritual é de outra ordem. Então, não passa por essa estrutura física. Então, digamos, o lazer é indispensável. O descanso é indispensável porque nós estamos encarnados. Mas isso não significa que você para de produzir o verdadeiro trabalho. Tá certo? Essa é a ideia. Agora, qual o limite do trabalho? Pois é, algumas pessoas que tem aquela ânsia, né? Talvez até é uma necessidade íntima de ficar trabalhando com a sua preocupação, com o seu desvelo, com o seu corpo físico, não é? Horas e horas e horas, não descansa, não paga o tributo, e aí vai consumindo as energias que aquele organismo... Ao longo dos anos, esse trabalhador inveterado, né? Na verdade, funciona quase como um mecanismo de compensação da sua necessidade. Ao longo dos anos, ele está diminuindo a sua capacidade orgânica. É uma espécie de suicida. Ou seja, ele diminui o seu tempo de vida porque gasta excessivamente o tempo consumindo as energias da estrutura física. E nós temos que pagar o tributo, porque nós estamos encarnados aqui. Então, essa coisa de você trabalhar sem cessar, é preciso organizar a mente espiritual. Ou seja, há momento para tudo. Há um momento para o trabalho, há um momento para o descanso, há um momento para a família, há um momento para a relação social. Nós temos que organizar a nossa vida aqui como espíritos que nós somos. Então você tem que pagar o tributo ao corpo. Ah, sim, nós temos que descansar, nós temos que relaxar, nós temos que ver outras coisas, temos que sair daquele ambiente da fábrica, do ambiente do escritório, né? Nós temos que variar essas questões, encontrar os momentos de quietude, de tranquilidade, de serenidade, um momento de paz. Nós precisamos disso. É um alimento da alma. Você tem que descansar o corpo para alimentar melhor a sua alma. E aquelas pessoas que já estão idosas, então o corpo já não responde mais como gostariam? Sim, veja, o corpo não, mas o espírito, esse espírito continua com as mesmas condições. Você já não tem aqueles mecanismos orgânicos indispensáveis para fazer certas coisas. Mas é preciso que a sociedade facilite isso para o idoso. Aliás, a legislação hoje está melhorando, né? Está dando condições melhores para o idoso. É preciso que a família perceba aquela criatura consumir suas energias anos e anos e anos, né? Deu surgimento àqueles novos corpos, educou aquelas pessoas, dedicou-se, levou dinheiro, recursos, educação, enfim.
Agora que ela não tem as melhores condições, ela deve receber o apoio. Por isso a visão da lei do trabalho na doutrina espírita é uma visão moral. Porque sempre convoca ao encontro dos corações, ao entendimento das pessoas, à solidariedade, a compartilhar, né? A um ajudar o outro, independente da idade. Mas quanto mais necessidade tem a pessoa pelos anos que passa desse apoio, maior deve ser. A carência aumenta, a doação dos filhos, dos outros que são mais jovens, deve ser maior também. Essa visão de solidariedade é fundamental. E é a visão do mundo natural. A natureza funciona em sistema de solidariedade. Então, por que nós não trazemos isso para a nossa sociedade? É uma história que nós temos que aprender. Enquanto na natureza essa solidariedade funciona por automatismos, aqui na sociedade humana essa solidariedade tem que funcionar por decisão das pessoas, pelo livre-arbítrio, pelo uso adequado do livre-arbítrio. Então, compartilhar as energias, compartilhar as forças, dar ao idoso aquilo que ele pode fazer fisicamente. Lembrando que, dando essa sustentação para ele, o seu espírito vai ter melhores condições de continuar agindo. Agora, existe todo um egoísmo que perpassa a sociedade, né? Muitas vezes, os mais fortes não abraçam e não dão recursos aos mais frágeis, mais fracos. É uma obrigação moral e é uma lei de Deus os filhos cuidarem dos pais já idosos e necessitados? Inegavelmente, né? Na verdade, existe um poema do Khalil Gibran que diz que os filhos não são teus filhos, né? São filhos da vida. Mas assim, os pais também não são teus pais. Porque, em termos de organização, não é essa propriedade, nós não somos donos uns dos outros, né? Nós somos irmãos, nós somos companheiros de jornada. Então, em alguma encarnação, nós somos pais, os outros são filhos. Nas outras, eles vão ser os pais e nós vamos ser os filhos. E assim sucessivamente. O que o Espiritismo nos convoca, como nós falamos anteriormente, é essa leitura solidária da sociedade. E veja bem, para que você tenha a grande sociedade solidária, é preciso que a família, que é o grande trampolim de onde as criaturas saltam para viver socialmente, que a família seja solidária. Se você não consegue praticar essa solidariedade nesse pequeno mundo, onde as pessoas foram reunidas nas melhores condições possíveis para viverem juntas, se você não consegue expressar essa solidariedade no amparo, no apoio, na ajuda aos mais carentes, né? Como é que você vai ser uma criatura solidária no mundo, né? Então, o pequeno mundo familiar é uma grande escola, onde você vai aprender ao exercício efetivo de uma cidadania amorosa, condição indispensável para que você se transforme num espírito de bem. Suas palavras finais, professor. Eu acho que essa leitura da lei do trabalho, né, como lei moral, isso é uma novidade, como nós falamos aqui no início. Mas é uma novidade que nos convoca a profundas reflexões. Porque quando a gente estuda essas relações do trabalho, nós verificamos que, sobretudo, ali por meados do século XX, um pouco antes, talvez nos anos 30 do século XX, quando vieram essas revoluções industriais, né? A produção em massa de automóveis, de aviões, essas coisas todas, a leitura que se fazia era o chamado chão de fábrica, né? Era muito assim, muito material. As pesquisas mostraram que existe uma coisa mais importante do que o aspecto meramente da produção, é o chamado fator humano. Então, as pesquisas universitárias, as pesquisas das grandes empresas mostraram que o fator humano é essencial para o sucesso do trabalho. Mas nós que somos aprendizes do Espiritismo, vamos colocar nesse fator humano esse processo da leitura espiritual do trabalho como essencial para a construção de uma nova era. Se o fator humano ajudou a construir essa grande evolução material do século XX, o fator humano espiritual é que vai construir a grande realidade, brilhante realidade espiritual do final do século XXI. Obrigada, professor, pela sua brilhante participação aqui no nosso Eu programa. agradeço pela oportunidade.